Da Rádio Santana FM. Pode aumentar o volume. Começa agora o programa mais completo do seu rádio. Programa Estação Sapiens. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de terça. Programa Estação Sapiens. Vem evoluir com a gente. Vem ser Via Sapiens. 20h02. Boa noite, sou Carlos Dias e estamos de volta com Estação Sapiens, Tianguá, 8 de janeiro de 2019. Está de volta o programa Estação Sapiens, que é uma parceria da Rádio Santana FM com a Faculdade Via Sapiens. Você pode nos assistir aqui todas as terças-feiras, das 20 às 21h30, né? Programa que deixa sua terça-feira menos cinzenta. E você pode também nos assistir através das redes sociais da Faculdade Via Sapiens. Quais são as redes, Ótila? Facebook, Faculdade Via Sapiens, e pelo Instagram no @Faculdade Via Sapiens. Agora no programa Estação Sapiens, Pingo nos Is. Pingo nos Is de hoje é em homenagem ao nosso entrevistado, certo? Peguei aqui um texto da Fernanda Young que eu achei super interessante, A Arte e o Ódio. Ofensivo agora não é mais fazer sucesso, e sim fazer cultura. Tenho como escritora deficiências, mas talvez a pior delas seja a ideia fixa em certas questões. Portanto, peço desculpa. Mas, gente, o que é que está acontecendo? Brasileiro agora deu para ter ódio de artistas. Viramos todos uns esquerdistas que comem caviar, mamando em alguma teta, e essa mamata vai acabar. É uma implicância específica com quem faz arte. Os famosos, por qualquer outro motivo, tudo bem. E famoso por qualquer outro motivo é o que não falta. Nada contra os milhões de celebridades que surgem diariamente. Aliás, confesso que quase nunca sei quem são. Mas ser artista é outra coisa. Ninguém decide. Opa, acho que vou ser artista. É algo do qual não se pode escapar, que dói, porque criar é doloroso. Um ofício geralmente inglório. A arte que convoca e nos rejeita com a mesma intensidade. Poucos são os que têm aquilo que é necessário, a chamada alma de artista. Pois trabalhamos com um instinto que está, primeiramente, a serviço de nossa própria salvação. Enquanto os artistas tentam sobreviver ao afogamento metafórico, salvando o máximo de pessoas com eles, o culto das celebridades se abastece da profunda mediocridade. Um mundo que gira em torno de abdômen tanquinho, maquiagens argamassa e papos furados. Quando Tom Jobim disse que no Brasil sucesso é uma ofensa pessoal, mal sabia ele que um dia nem precisaria tanto. Ofensivo agora não é mais fazer sucesso, e sim fazer cultura. Insistir em montar uma peça de teatro, lutar para realizar uma longa que não seja mais uma bobagem, compor músicas com mais de 3 acordes, ofensas graves, leis de incentivo à cultura, um abuso à população. Ocupar espaços com instalações artísticas, um desacato à autoridade. Montar o balé, uma falta de consideração. Escrever um livro, fazer poesia, pintar, nada mais detestável. Um artista não é mais importante que qualquer pessoa. Somos todos iguais, braços dados ou não. Mas é bom esclarecer que não há um tiquinho de facilidade naquilo que fazemos. Nunca houve e nunca haverá. Por sorte, ninguém faz arte porque é fácil. Fatos. Fatos da semana. Fatos da semana. Ótimos fatos da semana. Daqui a pouco nós vamos conversar com uma pessoa super especial, dentro de diversos convidados que nós já tivemos. Hoje eu tenho a honra, né, de nós estarmos aqui com Paulo Sidney, Mangaio Cultural. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cultura em um momento tão complicado que nós estamos vivendo
tanto no estado do Ceará, como no país como um todo. Um momento tão complicado, penso eu vou já conversar com o Paulo sobre isso, para os artistas, né? Como a Fernandinha colocou, né? Parece que se tornou assim uma coisa meio, mais do que antes, agora se tornou mais antissocial, uma coisa meio marginal, não só ser artista, como fazer cultura. Então nós vamos bater um papo bastante interessante sobre isso. Quais são os fatos da semana, Ótila? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite aos ouvintes. Quero desejar aqui um 2019 repleto de saúde, paz e muita prosperidade. Aproveitar também para mandar um abraço pro Dr. Ronaldo. Ronaldo está lá em Sobral nos ouvindo, acabou de entrar aqui na nossa live. Ronaldo Alves. Ronaldo Alves. Um abraço, seu Ronaldo. Tudo de bom. Um abraço pro prefeito do campus também da faculdade, né? O prefeito Vicente, né, que também está na escuta, disse que não esquecesse de dar o alô semanal dele. Mas ele Vicente, disse que tem muito medo de ser chamado de prefeito, porque os prefeitos aqui ficam só saindo. Ele disse que tem medo de perder o mandato dele. Mas aí só depende dele lá. Então vamos lá, né? Vamos para os fatos da semana. Sexta noite de ataques no Ceará tem explosão em ponte e ônibus incendiados. Desde quarta-feira, dia 2 de janeiro, ocorreram 159 ataques no estado e 148 pessoas foram detidas. Ataques criminosos continuaram pela sexta noite seguida no Ceará. Ônibus incendiados da capital e nos municípios de Aracati e Maranguape, na Grande Fortaleza, na noite desta segunda-feira. O carro de uma autoescola também foi queimado e um homem ficou ferido. Desde quarta-feira, como foi dito, ocorreram 159 ações contra coletivos, prédios públicos, comércios e agências bancárias. De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Costa, a nomeação do novo secretário de Administração Penitenciária do Estado, Luiz Mauro Albuquerque, provocou a onda de ataques. Costa disse que, abre aspas, a criminalidade já conhecia o trabalho do novo gestor da pasta que administra os presídios do Ceará. Ele é o mesmo que botou ordem em Alcaçuz, né, lá no Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Então, o Mauro Albuquerque assumiu a administração de penitenciária, de penitenciária do Estado, e os presos não ficaram contentes, já sabendo a linha dura que ele ia tomar, e iniciou essa onda de ataques. Já foram encontrados mais de 407 aparelhos nos presídios, além de TV, inclusive 2 geladeiras. Ninguém sabe como é que entra uma geladeira. Não sei como é que entra uma geladeira no presídio, né? Sem que o diretor do presídio tome conta. Mas é isso daí. Infelizmente, nós estamos passando por essa onda e o que a gente deseja é que ela passe, né? Novo golpe que promete a mostra da Faber-Castell já atingiu mais de 560 mil pessoas. Final de ano, né? O pessoal querendo matricular os alunos doidos, os filhos doidos para ganhar uma promoção e acabam caindo em golpe. Criminosos roubam dados pessoais e redirecionam os usuários para as páginas de aplicativos maliciosos. Então, muito cuidado. Se você receber no seu WhatsApp aí uma mensagem dizendo que você quer participar de uma promoção da Faber-Castell, é cilada. Mais de 560 mil brasileiros já foram atingidos por um novo golpe que promete material escolar gratuito, através do compartilhamento em aplicativo de mensagem instantânea. Os cybercriminosos aproveitaram-se da alta procura por esses produtos dos primeiros dias do ano para enganar suas vítimas. A informação da Kaspersky Lab, né? A Kaspersky ela produz antivírus e ela sempre está antenada com esses golpes em aplicativos de celulares e de mensagens instantâneas. O golpe é cometido através de uma mensagem de WhatsApp que circula desde o dia 3 de janeiro, prometendo, caso a pessoa seja contemplada, a amostra grátis de produtos da empresa Faber-Castell, especialista em material escolar. Após compartilhar, o usuário é redirecionado para uma página que registra as informações pessoais para que supostamente os produtos sejam entregues, né? É bom ter cuidado, todo tipo de link, de pedido, de clicar, leia aqui assim, a nossa newsletter. Geralmente isso vem acompanhado de um vírus, né? Que vai te levar para uma página maliciosa e acaba capturando os seus dados. Então esse daí é mais um golpe que está sendo dado agora no início do ano aqui no nosso querido Brasil. Você tem mais de bom?
Deixa eu só me lembrar de uma coisa. Ontem foi o dia do leitor. Ontem foi o dia do leitor. Você tá lendo o quê? Eu estou lendo hoje Hoje Blink. não. Você tá Não, lendo Blink eu tô agora? lendo. É. Blink, não, perdão, Outlier. O que é Outlier é o que torna as pessoas, o que diferencia as pessoas de sucesso e as pessoas que não têm sucesso. Por incrível que pareça, não é um livro de autoajuda, como muitos podem pensar, mas é um livro inclusive matemático, que fala que determinada época do ano, se você nasce em determinada época do ano, você pode ter mais facilidade. E, por exemplo, os jogadores de futebol, de hóquei do Canadá, a 70% do time é nascido entre janeiro, fevereiro e março. E ele explica por quê. É bem interessante o livro. É a sugestão que fica aí. Eu tô lendo 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Tô terminando a trilogia dele. Tá lendo o quê, Paulo? De bom? Eu tô. Boa noite. Boa noite. Carlos, boa noite, Ótila. Todo mundo aqui na rádio, na técnica. Eu tô lendo um livro sobre a ocupação aqui, é um livro da Ibiapaba, chamado Caboclos São os Brancos, né? Legal. É um livro sobre a história da Ibiapaba, assim, bem interessante. Depois eu vou pegar aqui as informações mais sobre o livro, né? Que ele tem para vender lá em Viçosa, né? Você não encontra eles nas livrarias. Eu vou comprar, vou ler. É um livro bem legal que a gente pode encontrar na Viçosa, né? A minha linha de pesquisa no meu mestrado foi sobre narrativas históricas. Narrativas históricas, é a questão mesmo de história local. Trabalhei no meu mestrado em cima disso, foi muito bacana. Trabalhei com um cara chamado Cordeiro de Andrade, que é um escritor sobralense, que tem uma obra muito vasta e pouquíssimo conhecido no Ceará, mas no Rio, na Academia Brasileira de Letras, super conhecido. Esse livro Caboclos São os Brancos é uma frase de uma liderança indígena na época aqui da região, onde o governo do estado, o Nogueira Scioli, ele fala que no estado do Ceará não existiam mais aldeamentos indígenas, né? E que os que existiam eram caboclos, né? E aí os índios rebatem, né? Caboclos são vocês. Interessante. O que eu trabalhei foi em cima de caçacos. E caçacos eram os caras que eram botados dentro dos açudes para trabalhar nos açudes nas épocas das secas. E na época, em 1919, teve uma epidemia muito grande de gripe espanhola e morria muito mais gente trabalhando dentro dos açudes de fome, de gripe, do que fora. Então acabavam sendo uma espécie de extermínio, por isso que eles chamam de campos de concentração do estado do Ceará. Vamos lá, Ótila, só aqui um parênteses, só um saborzinho do Paulo um pouquinho. Sempre é bom falar de livro, né? É uma delícia. Vamos lá, né? Filho do vice-presidente Mourão vira assessor do presidente do Banco do Brasil e triplica o seu salário. Mas é por competência. Provavelmente, né? O cara tem carreira no Banco do Brasil já. Dizem o Mão Santa, ex-governador, né, ex-senador aqui do Piauí, certa vez em um discurso no Senado, e isso foi verídico, quando criaram a lei contra o nepotismo, ele disse que era totalmente contra. Ele disse que era tão contra assim como Deus, porque se Deus não fosse nepótico, ele não tinha mandado o filho dele, teria mandado um vizinho, alguém. Santo. Então, ele diz justamente isso. Por meio de sua assessoria, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que assumiu recentemente, afirmou que o funcionário Antônio Hamilton possui excelente formação e capacidade técnica. Antônio Hamilton Roussel Mourão, filho do vice-presidente Hamilton Mourão, será assessor especial do presidente do Banco do Brasil. A promoção foi confirmada pela assessoria do banco. Com o novo cargo, ele mais que triplicará seu salário, passando a ganhar R$ 36.300 por mês. A nova função equivale a um cargo de executivo. Funcionário de carreira do banco há 18 anos, Roussel Mourão vinha atuando havia 11 anos como assessor na área do agronegócio. Segundo o Estatuto do BB, Banco do Brasil, o presidente tem direito a nomear 3 assessores especiais. Pela tradição, a tradição do banco, ele se acerca de especialistas na área jurídica, na área de comunicação e na área do agronegócio. Procurado pela reportagem, o vice-presidente disse que seu filho atua há anos na instituição financeira e que tem uma trajetória sólida para a nova posição. Espero que dê certo. Mais uma, né, do governo, eu estava até comentando na externa, vamos fazer o quê sobre o fato da semana? Só tinha 2 coisas acontecendo no Brasil, que era a posse do presidente e a onda de ataques, né? Mas vamos lá para mais uma do presidente, né? Decreto para flexibilizar a posse de armas sai na próxima semana, diz Onyx, que é o
o chefe, o ministro-chefe da Casa Civil, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira em entrevista à TV Globo que o decreto que flexibiliza a posse de armas será editado até a próxima semana. Segundo o ministro, o assunto foi tratado na segunda reunião ministerial, que aconteceu hoje no Palácio do Planalto. Bolsonaro pretende, por meio de decreto, garantir posse de arma de fogo a cidadãos sem antecedente criminal. E ele tem pressa, porque ele disse que foi uma promessa de campanha, então ele tem pressa em flexibilizar a posse de armas. Assim também como acabar, segundo ele, palavras dele, com a indústria da multa, né, do IBAMA, do ICMBio. Ele também disse que é uma promessa de campanha, ele está tentando viabilizar isso o quanto antes. Indústria da multa na parte ambiental, né? Isso. Like ou dislike? O que é que nós temos de like aí da semana, Ótila? O nosso like dessa semana vai para Jijoca de Jericoacoara. Um abraço para os moradores de Jijoca que porventura estejam nos ouvindo, né? Jijoca de Jericoacoara sanciona a lei que proíbe a utilização de canudos plásticos. Sancionada no dia 31 de dezembro, a lei municipal que obriga os estabelecimentos comerciais do município de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste, a usar e fornecer aos seus clientes apenas canudo de papel biodegradável ou de material reciclável já está em vigor, tendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente a responsabilidade sobre a fiscalização da nova lei. Eu fui ler a respeito por que o canudo está sendo tão massacrado, né? Porque existem países, o próprio Rio de Janeiro já proíbe o uso do canudo. E foi visto que é tipo, não é, vou dizer simbólico, mas é para iniciar algo maior, porque o canudo está no dia a dia, né? Eu estava pesquisando aqui, a Starbucks, por exemplo, que é uma cafeteria de rede a nível mundial, ela pretende eliminar até o ano de 2020, evitando assim o consumo de 1 bilhão de canudos, né? Nos Estados Unidos, mais de 500 milhões de canudos plásticos são utilizados diariamente. E segundo o Fórum Mundial, se continuasse do jeito que estava, até o ano de 2050 haveria mais plástico no mar do que nos oceanos do que peixes. Então a intenção dos órgãos é começar pelo canudo, depois passar para sacolas plásticas, as garrafas PETs e aí sucessivamente. Então, Jijoca está de parabéns por ter tomado essa decisão e é uma lei que já vale, né? Os estabelecimentos podem ser multados e sem o FIS caso desobedeçam a lei. Depende, né? O presidente disse que vai acabar com essas multas. Com a indústria das multas, né? E o dislike? Os dislikes vai para os celulares piratas, né? Saiu agora uma portaria que os donos de celulares piratas no Ceará já estão sendo notificados do bloqueio. Já estava sendo notificado em vários estados. Agora são 14 estados, mais o Distrito Federal. O Nordeste, né? E aí parte da região Norte. Exatamente. As pessoas que possuem celulares irregulares já começaram a receber a partir de ontem, segunda-feira. Serão 3 notificações, né? Recebe a primeira. São 75 dias para o celular ser bloqueado. Recebe a primeira esses dias, recebe daqui a 50 dias e depois dos 75 dias e o celular é bloqueado. Como é que eu faço para saber se o meu celular é bloqueado ou não? Você vai lá discar, você vai discar o códigozinho asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, e vai aparecer uma sequência de 15 números. Essa sequência tem que coincidir com o número que tem ou na bateria ou na parte de trás do seu celular. Caso não seja a mesma sequência, o seu celular ou foi clonado, ou foi roubado e o cara fez alguma maracutaia, ou é um celular pirata não credenciado pela Anatel. Então, quem tem esses tipos de celulares já estão sendo bloqueados a partir de... já estão recebendo as notificações a partir de hoje. Ponto de vista. Ponto de vista. Hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com Paulo Sidney Luiz, o nosso ponto de vista, agente cultural, produtor musical e o maior e grande responsável e o mentor do nosso querido Mangaio Cultural, né? Um ecossistema criativo que trabalha com as áreas de criação musical, audiovisual. E eu não quero falar muito sobre a biografia dele, eu quero conversar com ele. E para quem não o conhece, quem nunca teve acesso a esta figura ou a história desta figura, vai ter hoje. Paulinho, primeiro, boa noite. Obrigado por estar aqui. É um prazer para a gente que faz a Faculdade Via Sapiens e o programa da Estação Sapiens.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santana FM. Boa noite, Carlos, Ótila, todo mundo que está aqui fazendo a técnica aqui, uma equipe assim bem esforçada aí para manter a comunicação no ar. Tô vendo aqui câmeras, né? Verdade. Celulares gravando. Então, assim, impressionante, né? Como importante a comunicação, né? Assim, eu acho que a gente Você vive... é da casa, né? Você é da FM, Sim, né? sim. Você é da casa. Tenho uma formação em rádio, já trabalhei lá em Sobral, na Rádio Educadora, né? Tinha apresentando alguns programas lá, e quando eu vim aqui para Tianguá, né? Recebi o convite, né? Para fazer um programa, e aí a gente formatou o programa Balaio Sonoro, que é um programa que trabalha assim as nossas matizes, né, brasileiras, nossa identidade cultural, musical, né, sempre trazendo artistas da terra, e para que as pessoas possam conhecer mais, né, saber que tem algo diferente, né, do que de forma costumeira ouvida, né, nas rádios, na TV. Paulinho, pegando essa sua deixa, Ariano Suassuna foi o grande, pelo menos no meu pouco conhecimento sobre o assunto, mas eu acho que foi o grande antropólogo dessa coisa de raízes cultural no Nordeste, né? Criou um movimento bastante interessante, que me salva a memória do nome do movimento agora, mas é a partir disso, é ele o grande mentor porque ele dizia sempre o seguinte: nós temos uma cultura clássica no Nordeste que nós não sabemos valorizar. E ele dizia que nós tínhamos essa cultura clássica, ele fazia essa defesa e fez essa defesa durante toda a sua vida. É esse o grande mentor? É essa a grande linha? Olha, eu sempre costumo dizer, às vezes, que política nem sempre combina com cultura, né? A gente tem poucos exemplos no Brasil onde a política realmente ela foi alicerce para um movimento cultural, né, para alguma mudança significativa no Brasil. Mas Ariano Suassuna, que vinha de uma família política, né? Isso. Houve aquele problema com João Pessoa, né? O pai dele foi assassinado. Ariano era paraibano, né? Mas o pai foi assassinado, acabou batendo em Pernambuco e viveu praticamente em Pernambuco. E ele, como um grande, desde cedo, né? Assim, começou a escrever, se encantou pelo circo, né? Pelo teatro, e começou a escrever já o Reino da Pedra, né? Isso. Um tijolão imenso que, assim, bem complexo, mas assim... É uma grande obra. É uma das grande maiores obra, obras da língua portuguesa. grande que nós fonte. E Ariano, assim, bem cedo começou a escrever essas coisas e ele ficou muito respeitado, né? Não pelo pai, mas por ele, né? Pela figura que ele se tornava, né? No meio dessas questões de pensar o Brasil. E Ariano, como um grande brasileiro, um grande nordestino, ele se inquietava ao ver que a cultura nordestina estava se esvaindo, estava descendo pelo ralo, né? Com os modismos, né? Então ele observador que era, viu que o Nordeste ele tinha bebido, né, de várias culturas, fosse da cultura europeia, da indígena, né, da afro, e tinha ali feito, o homem nordestino, a mulher nordestina, o artista, tinha feito algo muito diferente, assim, que era diferente no mundo inteiro, né, algo muito original. E aí ele se pôs em defender, né, essa originalidade da cultura nordestina. Ele via no clássico, como você falou, no erudito, né, uma fonte imensa da cultura nordestina, porque o homem nordestino, ele via o violino, mas ele fazia o próprio violino dele, ele fazia a rabeca, ele via o cordel já chegou com esse nome de Portugal, e tinha um tipo de literatura, e o homem nordestino, ele fez a sua própria literatura, a sua própria forma de fazer os versos, né? Ali tem uma complexidade, né? Uma ciência, o cordel é uma ciência. E ele começou a juntar um monte de gente, pensadores, filósofos, artistas, um monte de gente para pensar sobre a identidade nordestina, brasileira. E aí criou um movimento na década de 70, o movimento armorial. Armorial. Né? Que é um movimento que hoje não existe, mas assim, o movimento durou talvez 10 anos. Mas ele ecoa até hoje, né? Em várias artes,
na pluralidade, nas linguagens, na dança, no teatro, né? E é esta a grande essência do Mangaio? O Mangaio, sim. Mas é esta a grande essência do Mangaio? Quem- Mangaio que é uma grande feira, né? Que é uma grande feira, um termo bem nosso, muito bem cantado pela Maria Bethânia, Sim, né? E que esta grande feira, é esta a grande essência do Mangaio? De resgatar esse erudito da nossa cultura? sim. Quando eu falo erudito, ele mistura, Isso. né, com o popular, né? Então, a nossa cultura, ela é erudita, mas ela é essencialmente popular, né? Porque ela vem, é a leitura do povo fez. O Mangaio, ele nasce dessa fonte, que é o movimento armorial, um movimento nacional, né? Começou em Pernambuco, mas se estendeu por todo o Brasil e fora do Brasil também, com a xilogravura, né? Nomes como Samico, né? Que era um grande artista reconhecido na Europa, era de Pernambuco e há anos morava na Europa, teve uma depressão, veio para o Brasil, Ariano se encontrou com ele e disse assim, rapaz, fica triste não, cara, vai fazer estilogravura. E ele, rapaz, mas meu negócio é pincel, né? Eu vou ter que talhar madeira, fazer estilogravura. E Samico começou a fazer estilogravura, colocou cor na estilogravura e essas obras de Samico foram, assim, super bem conceituadas no mundo afora, né? E é referência até hoje nas universidades, né? De belas artes pelo mundo. Samico é um grande doutor, né? Então, assim, o Mangaio, ele bebe desse movimento armorial, né? E também do movimento cearense chamado Massa Feira Livre, que foi um movimento Turma do encabeçado, Fausto Nilo, Ednardo, aquela turma toda né? ali, né? Belchior, todo esse pessoal do Ceará, né? Isso. Na década de 70 também, tudo acontece no mesmo tempo. A década de 70 foi uma década, além da censura, mas muito criativa, muito fértil, né? Eu acho que a censura fez ficar fértil. E isso né? é o que precisa acontecer agora de Eu novo. também acho. Nós Eu estamos no acho- fundo do poço. Eu acho que nós estamos no fundo do poço. Eu acho que nós estamos precisando ser a física, quando você quer a ciência, o auge dos desenvolvimentos científicos é justamente nos períodos de guerra. Isso. Eu acho que nós estávamos meio num marasmo, né? Numa coisa do politicamente correto, de uma esquerda que ninguém entendia se era esquerda. Às vezes, uma muitas direita vezes, que ninguém sabe se é direita. Uma coisa exatamente meio- isso, meio- né? Assim, é preciso fazer uma releitura política do Brasil, né? De bandeiras, né? Que há algumas décadas atrás, a esquerda era a esquerda, né? Isso. A direita era a direita. Hoje a esquerda, para muita gente, virou uma burguesia alternativa, né? Chamada então- de esquerda caviar, né? Então, Por assim, muitos. se perdeu tudo, né? E eu acho importante essas transfusões, Elas são importantes. Elas são importantes. se perdeu tudo, né? Se perdeu tudo. Hoje a gente não tem nenhum tipo de segurança, não é só segurança nas ruas, não. A gente não tem segurança na educação, na saúde, não tem nada. Mas, assim, E e aí eu acho que vai surgir agora, né? Mesmo com essa perseguição que o texto da Fernanda Young falava, né? Existe uma perseguição, não é só uma perseguição a artista, existe uma perseguição eleitoral, uma perseguição aos críticos, né? Hoje está muito no binômio, né? Você é do A ou do B, né? Pode ser do C, pode ser do Z, você pode ser não ser de nada, né? A discussão política no Brasil nunca foi muito inteligente, mas ela nunca se tornou tão imbecil como ela está, né? Ela se tornou de uma imbecilidade assim, de um formato imbecil que eu nunca tinha visto, nem em leitura. E esse papo tem tudo a ver e só tem a ver com cultura, né? Porque Isso. cultura não é um garoto tocando violão ou flauta doce na esquina. Cultura está em tudo. Cultura está na educação, na saúde, está lá na esquina, no jeito que a pessoa atende lá na padaria, né? No jeito que a pessoa buzina no sinal logo que o sinal abre, né? Isso. No respeito às pessoas, no respeito às diferenças. Cultura está em tudo. E se perdeu completamente, né? Assim, o Brasil, mesmo sendo um grande celeiro, um grande berço, né? De originalidade, de criatividade do mundo inteiro reconhece isso, nós não reconhecemos aqui no nosso país, né? Tem eu vi uma vez uma entrevista de um intelectual brasileiro, onde ele disse que se encontrou com as pessoas que faziam, que são quem votava no Prêmio Nobel, ou Nobel, como queiram te chamar. E ele perguntou por que nunca um brasileiro tinha ganho um Nobel.
para uma das pessoas que votaram ali, só porque vocês destroem todos os mitos de vocês. Todos os grandes ídolos de vocês, o próprio brasileiro é quem destrói, então vocês nunca vão ganhar um Nobel. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A gente tem uma capacidade de destruir ou de tentar destruir quem faz um trabalho interessante no Brasil de uma forma imensa. Veja só, Carlos. Começa pela gente mesmo, pela nossa autoestima. Você vê, vamos ver, na nossa cidade, na nossa região onde a gente mora. Quais são os nomes das ruas? É nome de quem? É nome de professor? Químico, do físico, é nome de um poeta, quase nada tem isso. Quando tem, assim, vamos bater palma e celebrar. Porque as nossas ruas são nomes de figuras, ou às vezes que nem pisaram sequer na cidade, né? Ou políticos, ou familiares, né? Nepotismo de nome de rua, né? É verdade. Né? É isso, né? É isso. Quem são as pessoas que recebem título de cidadão nas cidades, né? E por que recebem, né? E por que recebem? Uns anos atrás aqui, eu fui chamado para receber um título. Eu perguntei se o mestre de cultura já tinha recebido, disseram que não. Então também eu fico na fila aí, né? Eu acho que as pessoas têm que realmente valorizar, né? A sua história e celebrar a história do seu lugar, não mais com apenas de fazer. E aí a gente volta no texto da Fernanda, né? Young, que os artistas hoje são os políticos, são os caras que estão no poder, né? Se tirou o lugar de todos, né? Se tirou o lugar de todos. Você vê a queima de fogos que acontece aqui nessa cidade, né? O povo só celebra coisa política, não celebra na rua. O povo não tem espaço para celebrar na rua. Quando o povo quer celebrar na rua, acontece o quê? A política vem e toma espaço do que é festa popular, né? E assim, então é uma forma de se criar uma geração nova, né? E aí eu acho que o Mangal Cultural tem essa missão de se gerar uma formação de plateia, uma formação de mudança de visão, sabe? De mostrar que existem outros meios, outros caminhos, que existem outras cores, outros sabores, outros sons. Pegando né? essa deixa, Paulinho, é justamente aí. O Mangaio Cultural hoje é uma instituição privada. Ela é uma instituição privada. E aí, paralelo a isso, a gente começa a olhar, por exemplo, eu conheço o trabalho do Mangaio e eu não preciso aqui expressar o que eu sinto e o que eu acho do trabalho, porque eu acho sensacional. Quero ainda, de alguma forma, cooperar. Vamos fazer juntos. Esse ano nós... Quero cooperar de alguma forma. Da maneira que eu, do pouco que tenho, que sei, quero poder cooperar, quero poder fazer parte. Aí você tem Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi pego como uma bandeira do atual governo, uma bandeira política, para se bater em artista. O cipó do artista era a Lei Rouanet. Dentre essas questões estava um blog da Maria Bethânia, que teria recebido milhões de reais nesse blog da Maria Bethânia, e outros artistas lá que começaram a pegar pancadas sobre isso. Qual é o seu olhar, você como produtor cultural, como uma pessoa que veio de uma... que tem como trabalho, antes de tudo, ter participado na digitalização do jornal O Povo. Isso. Né? Eu não sei se é do seu conhecimento, mas o jornal em circulação mais antigo no estado do Ceará ocorreu da Semana, de Sobral. Exato. O diariamente, que lança diariamente, é publicado diariamente, é o Jornal O Povo. Mas em história é o Correio da Semana. Quando eu fui para minhas pesquisas de mestrado, que eu estava conversando com você sobre isso, o meu grande acervo foi o Jornal O Povo, e eu, justamente com este rapaz, por coincidência, que está aqui comigo, nós, na época, não tínhamos o Correio da Semana digitalizado, como ainda não temos, e nós tivemos de fotografar todos os jornais, mais de... Era uma loucura, né? Era. Nós temos essa... Acho que nem eles têm mais. Não, só nós temos. Só nós temos em fotografia. Todos os jornais, pelo menos os que tinham, era triste, né? Que a gente via, a gente abria e ele se desmanchava. Mas nós fotografamos inteiro. Então, ter participado da digitalização do Jornal O Povo, por exemplo, eu acho que... Eu tô pegando uma deixa aqui. Deve ter trazido para você, porque
Queira você não queira, você vai parar com matérias que vocês devem ter se assustado. Até digitalizar o jornal, né? Eu era um guitarrista, músico, guitarrista de banda de rock, né? Quando começou o trabalho de digitalização, eu trabalhava no jornal no departamento de banco de dados, né? E eu era responsável pela parte de TI, né? Do departamento. O banco de dados na época, eu já estou alguns anos longe, né? Mas na época éramos o terceiro maior acervo jornalístico do Brasil, né? E um jornal que estava fazendo na época 80 anos, né? Então a ideia era que se não ficasse esperando mais um incêndio, né? Porque, como você falou, o acervo, né? Aquelas coleções imensas, milhares e milhares de documentos, de fotos, fotolitos, né? Ali só esperando um incêndio, né? Algo como aconteceu agora no nosso Museu Nacional. E eu, como era da área, eu comecei a escrever um projeto, que era um projeto de digitalização. O jornal, na década de 70, tinha conseguido a microfilmagem do jornal, né? Numa parte, mas tinha sido parado há muitos anos. E eu, como da área de tecnologia, né? Eu comecei a escrever um projeto, no começo, assim, bem desacreditado, né? Porque outros deputados já tinham tentado essa verba e não sei o que, não tinham conseguido. E eu pedi, né? Na época, pro Dr. Demócrito, né? E o André Azevedo e tudo, para que eu pudesse dar uma viajada, né? E aí estive no Correio de Pernambuco, né, um dos jornais mais antigos do Brasil, na Tarde, na Bahia, também um jornal muito antigo, Folha de São Paulo. Eu passei uns meses assim percorrendo os jornais, né, impressos do Brasil. E aí a gente montou lá umas ilhas de digitalização, aí tem todo um aparato de equipamento, de máquina e tudo. Formamos uma equipe na época de 72 pessoas. E financiada pelo próprio jornal. Pela Lei Rouanet. Pela Lei Rouanet. Foi. Eu escrevi um projeto para a Lei Rouanet. Na época Gilberto Gil. Por isso que eu queria chegar nisso. Na época o grande Gilberto Gil era o ministro do MINC, né, do Ministério da Cultura. E eu escrevi o projeto, botei dentro do formato do Ministério da Cultura e consegui uma consultoria lá em Brasília, porque tinha que ficar indo e voltando e essa consultoria ficava fazendo esse papel. E em 6 meses depois chegou uma carta lá para mim dizendo que o projeto tinha sido aprovado. Isso, Maria, foi uma festa imensa no jornal. Era todo mundo, né? Quem ama o jornalismo, quem ama a informação, a matéria, ficou muito feliz. Se não existisse a Lei Rouanet, o projeto não o projeto era milhões de reais para. E aí eu lhe pergunto, é a partir daí que eu lhe pergunto, como é que você vê essas críticas à Lei Rouanet? Certo. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo, né, à cultura, assim como no estado tem a Lei Gereissati, né, tem vários projetos, mecenas. Seria bom que as prefeituras tivessem também essas leis de incentivo, né, à cultura, ao patrimônio histórico, patrimônio material e imaterial, né, para se preservar, né? A gente vê assim que na nossa cidade que nós moramos, pouca coisa foi preservada, né? Outras cidades já preservaram mais, talvez porque tem leis que defendem. Viçosa, por exemplo. Isso, né? Outra passei o dia em Viçosa, tem um patrimônio lá que foi preservado. Então teve que ter leis, não só de preservação, mas leis também que pudessem incentivar que aquilo estivesse de pé. Então, assim, como é que eu vejo a Lei Rouanet? Assim, eu tenho uma visão, assim, meio crítica, alguns batem devido à minha visão, porque eu vejo assim, existe o dinheiro público, né? E o dinheiro público destinado à cultura no Brasil é muito dinheiro, não é pouco, né? Aí, assim, tanto dinheiro, e por que a cultura vive na mendicância, né? Assim, é porque entre esse dinheiro e o artista existe uma densa camada de agentes culturais, produtores culturais, não sei o quê. E aí quando você começa a estudar, não são pessoas ligadas à cultura, são empresas, são atravessadores, são pessoas que viram ali uma grana, né, um monte de dinheiro, e dizem assim, vamos para lá que tem muito dinheiro. Então, assim, infelizmente, né, no Brasil, muitos, a gente pega como grandes artistas, né, porque na Lei Rouanet, em todas as leis de incentivo fiscal, você tem que ter uma contrapartida social, né? Por exemplo, o Jornal O Povo foi digitalizado e o material, todas as escolas do estado do Ceará receberam uma parte em mídias
Eu né? lembro desse que nesta material. época eu estava fazendo uma especialização em comunicação social. Olha que massa. E quando saiu esse material, quando saiu o jornal, o aniversário do jornal O Povo... Uma revista imensa, né? Imensa. Você tem essa revista ainda? Acho que eu ainda tenho essa Olha, pois eu revista. preciso. Eu perdi a minha numa das Mas o mudanças. coração ainda tenho nos meus E acervos. eu tenho que ter lá, porque tem a matéria, eu apareço lá. Pois eu acho que eu tenho nos meus acervos. Viu? E aí eu lembro que levaram a do Diário do Nordeste. Sim. Aí o professor olhou e disse assim, olha o que é uma coisa pensada e uma coisa feita de improviso. A matéria do Diário do Nordeste era ridículo, o aniversário do Diário do Nordeste. Uma coisa que era do Diário, na mesma época, e o professor fazia uma analogia entre os dois. E como foi bem feito realmente aquilo, foi muito bem pensado, muito bem organizado. Era um material... Era um digno. material standzão, assim, grandão. Isso mesmo. Os 5 anos depois foi feito também, aí eu vou até atrás desse material, vou ver se no jornal ainda tem esse impresso, que é o do rádio. O Jornal O Povo, na verdade, a família era totalmente meio de comunicação. O rádio no Ceará começou também dentro do Jornal O Povo, né? Com a família do Jornal O Povo. E eles fizeram da mesma forma esse material impresso, né? Grande, do rádio. 5 anos depois eles fizeram, quando o jornal fez 85 anos. E aí vamos atrás desse material, que tem tudo a ver com a gente, com o nosso papo aqui. Vamos sim. E você disse que a principal crítica que você tem à Lei Rouanet é que o dinheiro não chega no artista como deveria chegar. E você pega... Qual seria a melhor forma de chegar? Citando. Porque, por exemplo, vamos pegar, desculpa, um artista daqui de Tianguá. Certo. Não vamos botar o Paulo, não. Não vamos botar o Paulo como produtor cultural. Mas vamos colocar um artista que você me apresentou, que era assisti um show dele, que você foi que deu a camisa a ele faz cultura, é um senhor, ele faz... O Mestre Quincas da Rabeca. Quincas da Rabeca, pronto. Vamos supor que uma pessoa chega e diga, olha, eu vou tentar aqui arrumar alguma coisa pro Mestre Quincas da Rabeca. Não, eu tô tentando usar aqui uma linguagem bem próxima, mais próxima do ouvinte. Não ficaria impossível essa Lei Rouanet chegar a ele? Certo, E qual era o complicado. formato? Antes de a gente entrar nisso, eu queria falar só o final da questão, quando eu falei assim, que tem artista que não tem um compromisso com a sua dívida social, né? Tipo assim, de receber a verba da lei, né? Que na verdade não é o governo que te dá essa verba, empresas, né? Acreditam, em vez de repassar, fazer o repasse para o governo, de ICMS, ISS, são vários impostos, vem para um projeto de cultura ou de educação, de arte e educação, projeto social. O que o governo não consegue fazer, ele libera isso para que outras organizações sociais ou institutos, fundações possam fazer. Então, assim, por exemplo, você pega uma grande cantora de axé do Brasil. O show dela custa R$200. Ela recebe o dinheiro da Lei Rouanet e ainda cobra a entrada de R$200. O que foi que ela fez com o dinheiro do povo, né? Ela capitalizou, ganhou 2 vezes, né? Isso aí é Diz o terrível. Nelson Rodrigues, né? Amor compra pé, dinheiro compra pé, amor é eterno. Isso é terrível, né? Tudo bem, faça lá o seu show, cobre os R$200, mas dê uma contrapartida social, né? Impressionante que no Brasil esse problema da responsabilidade social é um problema imenso. E eu acho até que devia ser, assim, eu não sei quem sou eu, mas eu acho que devia ter uma lei para responsabilidade social, né? Que toda empresa devia ser um apoiador social, seja na área da educação, da arte. Nas faculdades, elas são obrigadas, né? Por exemplo, nas instituições educacionais, elas são obrigadas. Se fazem ou não é outra coisa, mas existe a lei. Tem empresas que faturam milhões, bilhões e não tem nenhuma contrapartida, né? Ou seja, é só esse ponto. E quanto você vinha falar no Mestre Quincas da Rabeca, será que consegue chegar? Realmente é complicadíssimo, né? Porque existem, basicamente, o artista ligado a essa questão do dinheiro público, ou ele vai pela uma lei de incentivo fiscal, que depois ele tem que captar essa verba, ele tem que procurar as empresas, e aí tem que passar para o setor de marketing, aí o cara leva lá um sofá assim, 6 meses, né? E tudo, e um artista, o que ele sabe fazer é arte, é estar na rua, é estar no palco. Ele não tem esse jogo de cintura mercadológico, de contabilidade, de jurídico, né? Então fica muito complicado. Aí existem outras
formas de incentivo, que editais, né? Onde o artista, ele apresenta o seu projeto, né? Esse projeto concorre com outros tantos e alguns projetos são escolhidos e aí essa verba vem para o artista e ele consegue desempenhar o seu espetáculo, o seu disco, o seu livro, né? São as duas formas no Brasil. Infelizmente, a questão da responsabilidade social das empresas, né, do setor privado é muito pouco, quase inexistente, e ficou tudo do jeito que está. Chico Marçal, um amigo que eu amo demais, um artista plástico genial. Tive o prazer de tê-lo como uma pessoa que fez as gravuras de 2 livros meus. Fiz algumas exposições com ele, eu trabalhando poemas e ele com artes plásticas, e a gente montava os poemas junto com artes plásticas. Em 86, 87, olha que eu tenho 45 anos, eu não sou tão velho, né? Mas empatamos, viu? E aí, certa vez o Marçal fez uma série linda chamada Borboletas Mecânicas, toda no grafite, e os quadros eram de vidro sanduíche, né? A tela no meio e o vidro sanduíche. E um produtor cultural disse, não, amigo da gente, vou levar esses quadros para a Suíça e tal. Levou. E nunca soube o que é que deu. Sei que ele levou, mas nunca voltou. Nada. Triste, né? Isso. Todo investimento daquela época que foi feito em cima disso. Mas vamos nós. Carlos, Pode dizer. Ibiapaba tem muitos bons artistas. Não foi feito nunca uma catalogação desse pessoal, e aí eu coloquei até no mini currículo, né? Que a Keila querida Keila procurou pedir, peço até desculpa a ela aqui, que estou em construção lá, eu andei assim quase que no último raio de sol. E lá eu coloquei assim as ações do Mangaio Cultural nesse ano, né? Uma delas é ver essa questão mesmo quem sabe a gente pode fazer junto, né, com a faculdade. Com toda certeza. É a catalogação, na verdade é um anuário, um trabalho também que eu chegava fazendo no Jornal Povo, que era o anuário, o anuário do Ceará, né, que falava sobre a economia do estado, todos os anos, o turismo e parará. E a gente está bolando aí o anuário cultural da Ibiapaba, onde a gente vai fazer uma catalogação de todos os artistas, eventos. Vai ser um documento pronto, você não vai digitar junto. Tem muita foto, porque a gente vai querer entrar no passado também, né? Em busca desses artistas que foram grandes artistas e hoje estão no anonimato. A gente trabalha com crianças, né, lá no Mangaio, e muitos poucos conhecem artistas do passado da cidade, né? Isso é muito preocupante. E aí as crianças já começam até, por causa disso, até desconhecer grandes nomes da nossa cultura, né? Tem crianças que hoje não conhecem mais Luiz Gonzaga, Tom Jobim, né? E aí, poxa, se não está conhecendo esses, imagina se vai conhecer os artistas da Ibiapaba, de 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. E é interessante, né, Paulo, que isso seja colocado, porque isso não é saudosismo, não. Isso é necessidade de vida, né? Se você não conhece o seu passado, você não sabe vivenciar o presente, muito menos saber o que vai acontecer no futuro. Aquela coisa que o Paulo Freire diz mesmo, né? Você tem que saber o chão que você está pisando. Mas Paulo Freire agora virou palavra imoral, né? De novo, voltando no texto Paulo Freire virou palavra imoral. Vender livro no Brasil, Paulo. Coisa mais difícil. Eu já vendi livro. Eu sei. Você teve uma biblioteca. Não, tive uma livraria perdão. Em Sobral. Olha, vender livro no Brasil é difícil? É impossível, né? Parece que a lei no Brasil é feita pro cara ser corrupto, né? Pro cara ir pela lateral, fugir, né? E eu sou muito, não quero dizer correto, mas sou muito, talvez, sei lá, cara, desacreditado, assim. Pô, o que se pagava de livro para comprar o livro e depois de imposto para vender e depois para fazer frete de livro, não tinha, cara. E aí a gente vê países como a Argentina, como o Chile, né, que são os caras, assim, tem subsídios, tem uma coisa... Buenos Aires, né? Cara, você entra em cada biblioteca em Buenos Aires, em cada livraria em Buenos Aires, você fica louco.
E o mais interessante, os clássicos vendidos como se fosse R$1. Isso, Os clássicos. A Argentina, ela tem uma das maiores bibliotecas, uma das maiores livrarias do mundo, né? É, Acho e que eles as nossas livrarias, a livraria de cultura. tá fechando, a cultura fechou 20 tá lojas. pedindo recuperação judicial. Não, Saiu, eu vi ontem, ela tá é um pedindo. dislike aí na época. Dislike, é verdade. Cara, a livraria ali que tinha no aeroporto, ali em Fortaleza, né? A La Selva também, Isso. chegou lá, fui comprar um livro, tava fechada, tinha um negócio lá de... Pô, tá horrível, cara, a coisa, né? Quantos livros o brasileiro lê no ano, né? Aí eu tinha um cara que eu não sei quando eu li, o cara dizia assim, rapaz, você será daqui a 5 anos o que você lê, os amigos que estão com você hoje. O brasileiro tá lendo nada, cara. Hã? Vamos repensar a lista do E aí Oswaldo vai- Montenegro, né? E aí vai uma crítica, né? A quem escolhe os representantes da cultura. Não tem mais nem representante da cultura, né? No país. Ficou sem Ministério, né, de Cultura. né? Passou Ficou para o Ministério da Secretaria. Cidadania, Isso. né? O Osmar Terra, né? Que era um deputado. A primeira palavra que ele falou sobre cultura foi assim: olha, não sei nada de cultura, mas nós vamos procurar, nós vamos pesquisar sobre a Lei Rouanet. Ou seja, o cara chegou não para acrescentar nada, né? Tudo. Isso acontece também aqui, do nosso lado, Sem dúvida. quando os secretários de cultura são escolhidos sem nenhum critério. São escolhidos porque não perdeu a eleição para vereador e aí ficou desempregado, bota o cara lá. E aí a gente vai gerar o quê? Uma geração aí inteira de gestores que não tem um mínimo trato com a cultura, entende cultura como entretenimento, né? Por exemplo, ontem aí vai uma crítica na rádio aqui, a questão da festa popular. Domingo foi Dia dos Reis e o reisado é uma brincadeira popular, é uma festa que tem que acontecer na rua e não no shopping ou no palco na praça, junto com o sertanejo. Tem que acontecer na rua. Isso aqui já aconteceu no passado e tem que voltar a acontecer, né? E aí você vai gerar o quê? Artistas insatisfeitos, né? O brilho da festa não existe, né? Tira esses malucos aí, bota o cara do sertanejo para cantar, né? Então assim, cara, assim, tem que ter gente, né? Tem que ter uma verdadeira contracultura, não é? Não, agora, e você né? não pode Agora cobrar, aí, você não pode cobrar nem no secretário porque ele não teve no passado, cara. E ele não conhece, Não- né? não Ele conhece, sabe, cara. Né? Então- Ele não sabe. Então O assim, pobre é um inocente. Isso é uma crítica a toda a região, né? Eu conheço assim, as cidades da Ibiapaba, a gente vê assim essa questão do entretenimento no lugar da cultura, né? Se gasta em 3 horas no show de Ano Novo ou no show do aniversário da cidade, todo o dinheiro destinado à cultura. Numa banda que vem de fora e acaba tudo, cara. Há muito tempo, desde quando trabalhava com ensino médio, O pessoal me adora quando eu falo isso, viu, Carlos? Né? Mas eu sempre falo, costumo falar, olha, eu não sou do partido A, no partido B. Meu partido, se tivesse nome, era cultura, né? é coração Então, partido. eu, né? como- Partido é o coração partido, né? eu, como agente No caso. cultural, como produtor cultural, eu tenho que defender as coisas que eu procuro. Não, olha, desde quando trabalhando na área de ensino médio, a UVA, a Universidade Vale do Acaraú, ela lança 10 livros por ano para o vestibular. 10 livros, que o aluno que vai fazer vestibular obrigatoriamente lê. Eu sempre disse, por que não bota 5 livros? Eu dizia assim, não quero os meus não, porque às vezes a pessoa pensa que você está defendendo para si, não quero os meus não, quero do Padre Sadoc, do Padre Oswaldo, do Padre João Batista Frota, material do Laerte Melo, tanta gente bacana que você pudesse estar lendo, Cordeiro de Andrade, Domingos Olímpio. Bote 5 livros de artistas da terra, porque você ia, no mínimo, forçar o cara que vem de qualquer canto para fazer o vestibular da UVA, para ler aqueles artistas, para ler aqueles escritores, para conhecer aquilo ali. Mas parece que isso é visto como um abuso, né? Assim, como... Fica aqui um ponto positivo, eu bato palma. Tianguá está lançando o seu primeiro livro com história, Estou sabendo. com a geografia, né? Geomorfologia do local, não é? Que são 2 livros para o ensino fundamental, Isso. 1 e 2, falando um pouco, né? Foi agora no mês passado, né? O lançamento. Pena que o livro não chegou, mas já foi lançado, né? Já houve a celebração. Eu achei apenas um problema isso. Mas, cara, que bom. São 5 escritores da terra, Isso é ótimo. né?
que foram convidados por uma editora, né, com a prefeitura bancando, e esse livro vai estar em atividade, vai começar com uma atividade extracurricular e depois vai entrar na grade, né, com a história de Tianguá, né, cara, isso é fundamental. Paulinho, Mangaio, que se o Paulo hoje fosse se orgulhar de um grande trabalho que o Mangaio fez, qual seria esse grande trabalho? Qual foi a grande produção que o Paulo pode dizer assim, poxa, essa daqui eu me orgulho? E aí eu vou continuar a pergunta dizendo o seguinte, e qual trabalho você queria ter feito que você não fez? Eu acho que o grande trabalho foi assim, e foi um trabalho mesmo, foi bem trabalhoso mesmo, foi a gente ter conseguido, e aí não foi só o Paulo, né, mas nasceu assim, tinha que nascer mesmo, que foi um movimento autoral, né, que esse movimento se expandiu em toda a região norte do estado. Se você pegasse há 3 anos atrás, a gente não tinha uma cena autoral na região norte do estado, né? E hoje várias bandas, né, unidas, bandas de Sobral, bandas da região da Ibiapaba, alcançando até mesmo o estado do Piauí, bandas que começaram a estarem unidas, né, nesse movimento, né? É um movimento de gente, de música, de cultura, de poesia. E a gente hoje consegue, depois desses 3, 4 anos, ver que a gente tem uma cena de autoral, que tem uma meninada nova aí fazendo poesia, seja no rock psicodélico, seja no hip hop, seja no samba, né? Tem muita gente fazendo, nesse exato momento, fazendo música. Então o Mangaio, ele funcionou como se fosse um ponto de convergência de todo esse pessoal. As bandas de Sobral, mesmo com o Ecoa lá, o Ecoa não gravava as bandas, né? Gastava-se um dinheiro imenso, trazendo um monte de gente de fora, mas assim, não finalizava o processo, né? Então assim, o Mangaio pôde acolher essas bandas, né? Como a banda Procurando Calu, a banda Colorida, a banda... meu Deus do céu, o Trovador Eletrônico, né? Que cantou muito o Belchior, né? Belchior, inclusive, escutava. Acabou de gravar um disco lá no Mangaio, um disco que vai sair em vinil, né? Legal. Um trabalho autoral. Várias bandas, né? De diferentes de Sobral e daqui da região toda, né? Banda Os Bardos, Banda L de Ubajara. O Mangaio hoje tem seu próprio selo, né? Um Desde selo. 2015, não é isso? Isso. O que é o selo? O selo são, a gente se denomina selo, as pequenas gravadoras, né? A música, ela é como se fosse o produto bruto, né? E o fonograma é um produto que passou por uma produção, né? E virou um produto, um ativo cultural que pode ser vendido, que pode ser espalhado, que pode ser publicado, né? Nesse formato. Então, o Mangaio, ele virou esse selo fonográfico, né? Existe no mundo inteiro, como se fosse um carimbo, né? Que se chama ISRC, que é como se fosse a identidade daquelas obras, né? Então, hoje o Mangaio, ele gera isso, né? Ele gera esses códigos, é um negócio internacional. E a gente está aí com vários projetos, né? Muitos foram lançados esse ano. Esses artistas, Paulo, quando vêm, normalmente ele vem apoiado por alguém, porque o Mangaio vai cobrar a parte dele até por uma autossustentação. Primeiro, o Mangaio se autossustenta? Pronto. O Mangaio, ele trabalha sem essa visão financista, né? Por exemplo, a banda Os Bardos, que é hoje a banda mais autoral aqui da cidade, que lançou disco, que tá com vários materiais na internet. Foi uma banda que chegou uns meninos velhos lá. Os caras tinham 16, 17 anos, né? Isso foi uns 3 anos atrás. E os caras não tinham dinheiro, pô. Como eu lançar lá uma proposta comercial para os caras, que os caras iam pagar? Um fonograma hoje, ele custa em torno de R$2.000. Um disco tem pelo menos 10, então só hoje vão R$20.000, né? Mas que, assim, pô, assim, cara, vamos ver o seguinte, cara, vem pra cá, vamos fazer essas músicas juntos, o processo de criação demorou bastante e tudo, e a gente fez o disco mesmo com a visão não financista, né? O Mangaio não acabou por isso, não. Lógico. Ao contrário. Mas ele não é financista, mas ele não, tem que se aí bandas, autossustentar. isso, bandas que, por exemplo, hoje o Bardos, ele tá
na plataforma do governo do estado. Ele tocou em todas as coisas que o governo do estado fez. No Maloca Dragão, que é o maior evento do Brasil, aberto com dinheiro público, assim, Bancado com dinheiro público, coisa né? do governo do estado, na principal noite do Maloca Dragão, agora de 2018, no ano passado, 3 bandas eram daqui, né? Então, impressionante. Pô, tá melhor. O que é que os caras estão vendo que estão chamando as bandas daqui, né? 3 bandas passaram lá no selo, né? Pô, produção. Agora no Ipu teve um festival também agora no final do ano, o FUI, você conhece, o Festival União da Ibiapaba, que foi também aberto assim, 80 bandas foram classificadas para a final, assim, o nível estava bem bacana e tudo. Os 5 primeiros lugares foram produzidos no Mangaio Cultural, né? Então assim, o que acontece? É a produção mesmo, é a gente trocar ideia, troca de experiência, né? Um escutar o outro, né? E aí gera essa qualidade, gera esse entretenimento de verdade, nova né? poesia. E aí essas bandas começam a ganhar editais, né? Começam a ganhar alguma grana, né? Quando eles começam a ganhar dinheiro, que eu vejo que eles começam... Bom, tá com dinheiro. Por exemplo, um show do governo do estado é R$5.000, não sei o quê. Aí quando eles vêm gravar, eu disse assim, agora vocês vão ter que contribuir agora, porque eu tô trabalhando de graça aqui há um tempão. Né? E essa grana, geralmente ela volta pro estúdio em forma de equipamento, dos projetos, né, que a gente toca lá. Tem vários projetos. Um projeto que a gente começou agora no 2018, foi um projeto com a meninada jogando futebol, e agora tem que começar a botar percussão e sopro nesses meninos. Então tem que comprar, eu tô aí para comprar 30 flautas doces, hoje eu estava atrás, né? Ou seja, tem que ter um investimento, né? Tem que ter, como eu falo, tem que ser sustentável, né? A gente trabalha aí no ramo não um ramo empresarial, mas de empreendedorismo social, né? Sim. A gente está fazendo o que o governo deixou de fazer, né? O que o poder público não está fazendo. E eu sou artista, né? Quando eu tô com o pessoal do Sebrae, eu falo, pô, você é um empreendedor social, cara. Assim, pois é, então não venham me trazer planilhas, deixa... né? Mas é bacana que a gente se entende, sabe? Que o Mangaio também tem uma importância, né? Assim, quando tem as coisas regionais, sempre chamam o Mangaio, né? Teve a FEPAI, agora que vocês participaram lá, a gente estava juntinho lá no stand, né? A gente foi convidado para fazer o palco Mangaio, que era um palco com os artistas da terra, então houve 15 atrações, né? Foi muito bom. Foi bem bacana, assim. Mas eu acho que dá certo, cara. A cultura é um negócio que dá certo, sabe? Dá certo no município, dá certo dentro da empresa. Essa semana nos chamaram para uma inauguração de uma empresa de rosas, né? De uma produtora de rosas aqui em Ubajara, e a gente recebeu o convite, fomos lá, o pessoal ficou, poxa, isso existe na Ibiapaba? Existe, cara, tem os talentos, meninada de 14 anos, 15 anos cantando, e parece coisa, parece que não é daqui, não é daqui. Paulinho chega brilha os olhos quando fala. O Mangaio está passando, me parece, por uma reestruturação. Você estava me falando de reforma, me parece que a área gastronômica não vai mais existir, ou vai, não sei. O que é que vai ter de novo? O que é que 2019 nos traz? O Mangaio, ele está sempre em transformação. Quando pergunta, Paulo, o que é o Mangaio? Assim, cara, eu estou chamando de ecossistema criativo. Eu vejo. Né? Esse ecossistema, mas o que é ecossistema criativo, cara? Cara, é um ecossistema, que um termo que vem do meio da ambiente, biologia, né? O ecossistema em biologia é o conjunto de fatores bióticos e abióticos. É tudo que tem vida e que não tem vida que esteja junto. Esse é o conceito biológico. Carlos, ecossistema. faz 3 anos que eu tô com esse ecossistema criativo, né? Mas assim, até mesmo a questão da pessoa jurídica, né? Porque é uma associação, um instituto, uma fundação, é uma empresa, né? Essas questões, assim, eu acho que o Mangaio está no seu tempo de fundação, né? Eu tô que nem você, 45 anos, daqui a 15 anos a gente tá com 60, cara. É verdade, passa rápido, cara. 2 garotão assim, né? Em 60 vai ser muito massa, né? Vai. 60. Então, com 60 eu acho que eu vou estar sabendo o que é o Mangaio Cultural. Hoje, no ano passado, a Rota Mirantes da Ibiapaba, né? Esse projeto bacana sobre turismo na região. O Mangaio foi convidado desde o começo, assim, foi um dos primeiros que chegou a fazer parte desse grupo, gestor na época, e hoje cresceu, já estamos aí com 2, 3 anos ainda de rota. E quando o Sebrae chegou lá, com os consultores, olharam para aquilo ali e assim, pô, isso aqui é fantástico. Isso aqui, o turista chegar aqui, poder
pô, vamos botar um vidro aí pra gente ver o pessoal sendo gravado lá dentro. Eu, não, vamos entrar dentro do estúdio, fica calado, que dá certo, né? Ter essa experiência, essa vivência, né? E aí, na época, eu lembro que disse assim, pô, falta só um cafezinho aqui, comer uma peta, uma coisa, assim, pô, então vamos fazer um café aqui, uma bodega aqui, né? Mas eu acho que a gente passou da medida, sabe? A gente botou um grande restaurante dentro, né? Foi bacana porque, assim, o Mangaio, a convivência era mais com uma classe artística mesmo, né? Produzir, lá na frente era um jardinzão cheio de rede armada, parecia um pau de arara, tinha um fogãozinho ali no canto, cada um chegava, trazia o seu pacote de macarrão, fazia o seu macarrão, porque lá no Mangaio a gente grava de uma forma diferente, Carlos, que a gente chama de uma imersão no estúdio, né? É o que está acontecendo no... Uma vez eu fui lá, tava os colchonetes, Isso, tudo lá. as pessoas, as bandas passam 5, 6, 10 dias, né? E a gente fica lá vivendo lá todo mundo junto. Dom Edmilson, rapaz, Dom Edmilson foi um dos nossos grandes frequentadores lá. Uma vez Dom Edmilson chegou, não existia esse Mangaio, com aquela fachada que tem hoje, era só um murozinho escondido, ninguém sabia o que tinha ali dentro. Dom Edmilson fazia poucos dias que estava na cidade, tocou a campainha, eu estava sem camisa, os meninos estavam tudo lá, os cabeludos lá, uma banda de rock, estavam tudo sujo lá, e Dom Edmilson chegou ali pelo olho mágico, e eu vi aquele homem... Deus está aí. Trajado mesmo, rapaz, com Clashman, né? Foi o que eu fiz, né? Assim, rapaz, mas eu já conhecia que ele era... Ele é uma figura diferenciada. Um homem da cultura, fazia parte da academia lá do Cariri, né? Isso. Empossado. Eu abri as portas já pedindo desculpa. Desculpa que nós estamos todos sujos, as toalhas dormindo tudo empenduradas. Ele, não, eu vim aqui, eu quero conhecer isso, eu ouvi falar. E ele entrou, e o menino querendo dar a mão pra ele fazia ela abraçar os meninos. Eu quero escutar a música de vocês. Toda vez que eu me encontro com o Dom Edmilson, eu digo assim, Dom Edmilson, nunca esqueci aquele dia, né? E era assim, era uma coisa de Deus. Eu acho que o Mangaio, assim, tem muito assim a questão de presença de Deus ali, sabe? Uma energia As muito pessoas forte, que entram né? assim, cara, que aqui tem um negócio bom e tudo. E assim, mesmo ali, a gente sabe que o artista, né, tem uma série de cicatrizes, né? Até de perseguições, como diz a Fernanda Young, né? E várias chagas, né? Seja da questão da homofobia, seja da questão das drogas, seja da questão do estilo de vida, né? O artista é um ser crítico, é um ser diferente, é um bicho no meio da cidade, né? Ele é um marginal. Marginalizado. E Dom Edmilson, quando chegou ali... no sentido de viver um pouco fora das margens da sociedade, né? Nesse sentido de, às vezes, de olhar a sociedade pelo lado de fora mesmo. Eu não sei, Carlos, quantas vezes agora, nesse ano passado, que tinha um restaurante, pessoas reclamando que tinha gente andando descalço, né? E às vezes o cara tava descendo da dança lá de cima, descia descalço, ou esses cabeludos e tudo. E foi assim... Eu adorava comer lá com esses cabeludos. Certa vez eu estava lá jantando e você estava fazendo um trabalho com... E eu era o cara que mandava descalço lá. Não, você estava fazendo um trabalho com várias pessoas, várias senhoras, que era um trabalho de um pessoal que você estava trazendo de fora, que eles trabalhavam com cultura popular, e você estava fazendo a junção, lembra? Isso. A gente está falando aí de mestres de cultura, pois né? E eles ficaram e foram almoçar do meu lado, eu tive o prazer de estar próximo, né? Lamentavelmente, os que não têm capacidade de estar próximo é porque são menores do que eles. Então, é uma sociedade muito preconceituosa, né? E o Mangaio Cultural é um espaço cultural. Não era um restaurante, as pessoas estavam dentro do espaço cultural, né? Eu me lembro várias vezes, assim, uma oficina de alfaias que a gente fez com o professor Márcio Araújo, aqui da cidade, um grande professor, e a gente fazia uma oficina de alfaias e a gente apertando as alfaias, né? Tinha que dar uma batidinha na alfaia para sentir o aperto, né? A afinação da alfaia, e chegou uma pessoa lá fora, ei, tô aqui, cara, eu paguei aqui, eu quero comer em silêncio e tudo. Aí eu fui lá nele assim, ó, pô, vem cá conhecer as alfaias e tudo. Ele foi, pô, esse cara foi salvo no dia, né? Mas tantos outros não foram. Outras vezes tinha apresentação de teatro, de dança, né? De balé. Eu me lembro uma vez com a Bruna Sanches, uma peça bacana, uma coreografia bacana chamada Gabriel, que faz assim traz uma mensagem muito bacana. E aí eu convidei lá fora o pessoal para entrar no auditório e para assistir a peça gratuita, né? Tudo, a peça estava lá, os artistas estavam lá.
E assim, 90% do pessoal preferiu ficar comendo a batatinha na mesa, né? Aí no dia deu vontade de dar um desaforo assim, fiquem comendo a batatinha de vocês aí. Cara, E o espaço sim, o vai ser espaço. feito o quê hoje? O espaço, na verdade, na época eu tinha chamado minha irmã, né, a Sheila, para tocar o restaurante, né, que era a área dela, ela estava vindo de Fortaleza, veio morar aqui. E que entende muito. Entende muito, ela é engenheira de alimentos. Ela montou outro restaurante, né, que é o Manacá, que é ali perto também, na região, né, e um restaurante maior, porque o Mangá era pequeno, a cozinha era pequena, eram só 80 mesas, né, tudo. E assim, qual é a proposta? Cara, se tiver arte, tá lá dentro, né? Achei bacana que alunos do IFCE, né, outras pessoas que trabalham assim com esse lance de uma comida com coisas, como é que se chama a coisa da comida, rapaz? Os condimentos, temperos. Os condimentos, temperos, os insumos, né? Da região, né? Do babaçu, da culinária mais local e vieram procurar, né? Não para a gente ter lá um restaurante de novo, mas para a gente ter a possibilidade de ter em eventos, né? E fazer gastronomia, sim, gastronomia é arte, a gente entende como arte. E é uma grande arte. E é uma grande arte, né? E aí imagina que você poder juntar tudo isso, uma grande gastronomia com grande música, com grande cinema, né? Então, assim, esse ano ele vai funcionar mesmo. Com a escola de artes, né? Que essa escola vai estar começando próximo à data do carnaval. Deixa o ano começar, deixa os alunos irem para a escola, né? E aí, mais ou menos depois do carnaval, a gente vai começar essa escola de artes. Que oh, meu Deus, nunca Não tem problema. não. Essa escola, ela é uma escola bem diferente, porque ela não vai trabalhar o ensino do violão, o ensino do teclado, não. Ela permeia assim pela musicalização, pelo teatro, pela dança, pelas artes visuais, né? O aluno vai passar por tudo isso, todas essas percepções, né? E ela vai trabalhar a formação de plateia, a formação do artista e a formação do técnico, né? A gente tem, por exemplo, o Natal Portela, que é um grande... Está cotado para ser um dos nossos entrevistados. Por favor. Sinta-se convidado já, Natal. Natalzinho Portela. Natal Portela, no ano passado, ele ganhou o Cine Ceará, o melhor curta do ano do estado do Ceará. Não só do estado do Ceará, porque tinha outros filmes do Brasil inteiro, né? 800 filmes. E a gente aqui em Tianguá, a gente conseguiu esse feito, né? De ganhar o Cine Ceará e também ganhar uma premiação no Festival Ibero-Americano de Cinema. Foi assim uma coisa, muito pesada para quem trabalha sem um computador correto, trabalha sem a câmera correta, sem equipe técnica, né? E ganhar um prêmio desse no meio de tantos outros tubarões é um feito fantástico, né? Histórico, né? Pena que a sociedade não reconheceu, não chamou na câmara, não fez uma festa, não fez, né? Mas aí o prêmio está aí, né? A gente na época entrou no projeto também do filme. Esse filme é o filme Caleidoscópio. A gente entrou na parte final de renderizar o filme, né? De ver o áudio. Vai ser filmado, está começando a ser filmado agora outro filme também em parceria, né? Lá com o Mangaio. Um filme bem bacana, que traz assim também esse apelo social, a questão da violência da mulher, né? O elenco está sendo formado, está sendo treinado, né? E a gente vai fazer a captação do filme, captação do áudio, né? Bem legal. Mas a gente não tem, cara, a gente tem filme premiado, a gente tem outros 10 filmes bons na cidade, né? Tem um filme que o Ney Matogrosso veio usar, que veio ser ator, né? É o Que Maravilha. Isso. Projeto bem bacana, que foi o filme Francisca Carla. E o filme também, a cidade não tinha formação de artista, né? Então acho assim que esse ano o Mangaio pode contribuir nessa questão de formação de artistas, né? Trazendo gente de fora e trabalhando com os que já tem aqui, trabalhando com as crianças, né? Para que daqui a 5, 10 anos a gente possa ter realmente algo assim que realmente um movimento, sabe? Pessoas com outra ideia, com outra forma, capacitadas a trabalhar naquilo, né? Uma forma fantástica. Eu acho que assim a universidade, a faculdade
tem muito a gente fazer muitas coisas juntas, né? Independente. Já que vocês têm o dom de ensinar, né? E assim, eu acho que como sistema, como faculdade, se ela não estiver tendo relação com a terra, tendo relações com o que ela está com o movimento, por exemplo, nós lançamos agora uma pós-graduação em gestão executiva de negócios. E o que é que nós fizemos? Essa pós está sendo lançada agora, porque senão a Sheila é uma das palestrantes. Sim. Uhum. E o que é a grande sacada que nós estamos fazendo? Nós pegamos vários empresários de toda a Serra da Ibiapaba, fizemos o seguinte, eles serão os palestrantes. Então, a aula será sexta-noite, sábado, manhã e tarde. Mas na sexta-noite, a Sheila vai dar uma palestra para os alunos. No sábado, ela vai ser o objeto de estudo. Sim. E aí vamos lá, algumas pessoas que eu não, para não esquecer. Tem o pessoal da Ulibi. Da Ulibi, né? O pessoal do hotel, fugiu o nome agora. Bom, tem vários empresários da região, são 20 empresários, de uma forma geral, né? São 20 empresários, então serão 20 disciplinas. Sítio do Bosco, O né? Bosco já esteve lá, então serão Fantástico. 20 disciplinas. Cada disciplina dessa, um desses palestrantes, e serão quem? Eles. Porque normalmente você traz um palestrante, traz um empresário lá de São Paulo, traz um empresário do Rio. Não. Gente, vamos montar aqui uma pós-graduação, nem em gestão executiva de negócios, nem em administração de empresa que vocês querem. Pois então nós vamos montar uma pós com os empresários da terra. Eles vão falar quais são as dificuldades e quais são as facilidades e como eles trabalharam para os negócios dele, para o empreendedorismo dele aqui. E é isso que nós estamos fazendo lá. Então, estas questões culturais, eu acho que não é só uma obrigação, mas é uma necessidade de sobrevivência de uma instituição educacional. Se ela não tiver esta relação, ela não tem alma. Ela passa a ser simplesmente um repassador de conteúdo. E esse repassador de conteúdo, se ele não tiver alma, se ele não tiver dignidade naquilo que está fazendo e conhecimento do chão que está pisando, fica muito complicado. Eu tive muita sorte enquanto aluno de ter tido alguns professores que me fizeram isso comigo. E aí tive sorte, eu com 11, 12 anos de idade, meu pai tinha um barzinho em Sobral. E minha mãe tinha adoecido, meu pai fechou o bar. E o Jorge do Berrisson, que tinha uma banda, casado com a irmã do meu pai, pediu o bar emprestado para alugar, porque era quaresma e a banda não estava tocando. E durante esses 40 dias que eu ia para lá, o Laerte Melo, Luiz Carlos Carcará, era Luiz Carlos Pinheiro, Chico Massal. E essa turma ia para lá mostrar os quadros, beber para ajudar o Jorge do Berrisson. E eu gostava muito de escrever, ficava mostrando aquilo para eles. E minha relação com o teatro foi desde sempre justamente por isso. Eu tive essa sorte, né? Porque senão eu tinha ficado por ali gostando sem saber por onde caminhar, porque em Sobral que não tinha mesmo por onde caminhar, você não sabia para onde eu vou em relação a isso. Existia um grande teatro como um grande elefante branco, essa era a realidade. Existia shows da Dora Andrade de ano em ano, que a Dora trazia, juntava uma turma bacana e fazia aqueles shows e pronto, desapareciam. Então eu tive muita sorte em relação a isso, de ter essa convivência. E a faculdade está não só de portas abertas, como nós queremos que o Mangaio esteja também de portas abertas para a faculdade naquilo que for necessário, naquilo que precisar. E eu, particularmente, naquilo que puder ajudar e cooperar, será uma honra para mim. Não? Prazer, a gente agradece muito. Maria. A gente sabe quão difícil deve ser montar uma faculdade. Né? Não é nada fácil. Como deve ser difícil os primeiros anos, né? Está sendo muito complicado. Nós lançamos agora, aprovamos um curso de Direito agora com nota 5, com nota máxima do MEC, que é a nota máxima. Temos outros cursos e temos todos uns trabalhos nas áreas culturais que esse rapaz que cuida também da área tecnológica já começa a montar, que depois nós queremos compartilhar isso com o Mangaio. Nós estamos montando umas coisas muito interessantes tecnologicamente que podem auxiliar. Acho que a cidade podia ter um grupo, Carlos, esse grupo de pensamento sobre a cidade, né? Vamos montar um grupo. Montar, porque assim, tem outras pessoas. Tem, né? eu tive aqui com criar alternativas. O quarto de ideias, o Gutenberg. Estive aqui com o MH, uma turma bacana, estou com você, eu acho que é essa turma que tem que começar a discutir isso. E discutir a cidade, né? Assim, às vezes a gente reclama, né? Critica, mas eu acho que a gente é capaz de
de escutar 5 minutos de problema e falar uns 50 minutos de solução. Sem dúvida. Porque, assim, não é porque a gente é bom demais, né? É porque a gente tem muita paixão pelo que faz, né? Você vir trazer essa faculdade para cá, esse um homem apaixonado, né? Um homem, como eu também, eu me sinto muito apaixonado. Quando eu vejo um mestre de cultura, né? Eu tô vendo uma avó minha ali, uma pessoa, parece que eu cresci nos braços daquela pessoa, né? E mesmo não sendo da Ibiapaba, né? Eu nasci de Fortaleza, eu tô 5 anos aqui, eu me sinto aqui, cara. Eu me sinto muito assim, quando eu vejo essa serra, ontem eu tava em Viçosa, descendo a Viçosa ali, lá no Oiticica, um canto que, pô, maravilhoso, cara. Assim, pô, Quando a gente, me senti... na área acadêmica, a gente diz que existe 2 tipos de pessoa, né? Que são a gente chama de topofilia e terrafilia, mas enfim, são pessoas que nascem no lugar e não fazem nada pelo lugar, e os que não nascem no lugar, que fazem alguma coisa pelo lugar. Os que não nascem, que estão fazendo alguma coisa pelo lugar, eles são muito mais do lugar do que aquele que nasceu e nunca fez nada por ele. Essa relação é uma relação de amor, né? É uma relação com a terra. De pertencimento, assim. Paulinho. Eu tenho 5 filhas, cara. Eu fico feliz demais porque elas estão crescendo aqui na Ibiapaba. Que é que eu não lhe perguntei que você queria que eu tivesse perguntado? Carlos, eu queria, assim, dizer assim, né? Eu queria mandar uma mensagem, pronto. Fica essa mensagem aí. Que, assim, a gente pudesse entender, cara, que problema social existe o tempo todo, né? Existe, a gente está vendo aí essa questão no estado do Ceará, na insegurança, né? Das pessoas tocando fogo. Na verdade, todo mundo, assim, eu sinto que é vítima, sabe? Até os que tocam Os que tocam fogo, assim, porque não tiveram 1% do que talvez eu tenha tido, né? O acesso à escola, o acesso a um cinema, sabe? A um professor, sabe? Então, assim, cara, eu acho assim, a gente não pode estar se degladiando o tempo todo nessa sociedade, sabe? E, assim, o artista, ele é um ser, assim, que ele não quer morrer nunca, né? Eu acho que ele fez, assim, um trato com Deus, assim, olha, vamos inventar um negócio aí que não deixa eu morrer, né? E ele não morre, né? Que deixa, os artistas né? não morrem. O Vinícius aí não Deus, morreu, né? Aí Deus falou assim, pô, tem um negócio aí chamado livro, cara. Talvez tu escreva um livro aí, tu vai ficar para sempre, né? Um filme, uma música, né? Eu acho que tá faltando só a gente colocar os pingos nos is, né? Como tem um quadro aí, né? Isso. Sabe, deixar as coisas serem o que elas são. Por exemplo, como eu falei naquela hora, deixar o artista de cultura popular, ele não precisa do palco, ele não precisa da vitrine do shopping, né? Assim, às vezes chama o artista para ser uma vitrine. Não precisa disso, sabe? Não precisa. O que precisa é ele estar na rua. Ele estando na rua, existe a transformação social, sabe? As crianças vão ver, os cachorros na rua vão latir, sabe? As casas vão abrir as janelas e ver a banda passar cantando flores, passar, né? Coisas de amor, sabe? Deixar as coisas serem o que elas são, que elas já são, sabe? Cada um se coloca no seu lugar, né? Político não é super-herói, político é servidor, pode ser um servidor do povo, né? Político não é um... Não é bom que a gente tenha esses super-heróis, né? Não é bom. Merda, né? A gente está numa sociedade onde os gurus, as pessoas a sociedade está tão ferida que os gurus, né? Os coaches, os coisas... tem hoje um papel, assim, acima do que é para ser, sabe? E pode ser qualquer coisa. O coach pode ser um padre que está na mídia. Ontem eu estava assistindo, acho que foi ontem, não, domingo. Foi ontem, passando o filme do Batman. E eu comecei a assistir o filme do Batman, estava passando na Globo, e tinha uma parte em que o Batman está dentro de um buraco que ele não consegue sair. Ele tenta e não consegue. E ele sempre sobe numa corda. E aí o cara pega e diz, ó, só quem saiu daqui foi uma criança. Mas como é que ela saiu antes? Ela foi sem a corda. Porque sem a corda, ela começou a deixar de ter medo. Porque você pula com medo, mas sabendo que a corda vai lhe segurar, corte a corda. Interessante, às vezes a gente precisa cortar essas cordas, né? Empurrar a vaca no brejo, né? Isso. E aí, só assim, finalizando essa mensagem, é isso, né? Que a gente possa ter mais esse olhar mais humanista, sabe? Assim, mais
de acreditar mais, de cuidar um pelo outro, sabe? Então, assim, cara, as crianças estão aí sem ter o que fazer. Eu guardei uma cidade... mensagem aqui para complementar a sua. A gente tem o último quadro aqui chamado Provocações. E esse quadro hoje, um verso é meu, um verso é seu. Vou ler um verso, você lê outro. Tá bom, vamos lá. Eita, menina, que coisa boa. Provocações. Provocações. Fumo de rolo, arreio de cangalha. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Bolo de milho, broa e cocada. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Pé de moleque, alecrim, canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros. E foi pássaro voando pra tudo que é lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado. E olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bincada com lambu assado. E olhar pra Maria do Joá. Cabresto de cavalo e rabichola. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Farinha, rapadura e graviola. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Pavio de cadieiro, panela de barro. Menino, vou-me embora, tenho que voltar. Chachar o meu roçado que nem boi de carro. Alpargata de arrasto não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zefa de Pocina fazendo renda. E o ronco do fole sem parar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zefa de Pocina fazendo renda. E o ronco do fole sem parar. Ei, forró de amoléstia. Fumo de rolo, arreio de cangalha. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Bolo de milho, broa e cocada. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Pé de moleque, alecrim, canela. Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros. E foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com iambu assado. E o olhar de Maria do Joá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zefa de Pocina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Valeu, meu irmão. Um beijo. Valeu. Até terça, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Um grande abraço, Paulinho, muito obrigado mesmo, em nome de todos que fazem aqui o programa, em nome de todos que fazem a Faculdade Via Sapiens, a todos que estiveram aqui, boa noite, até próxima terça, se Deus quiser, e Ele é de querer. Santana FM, o mundo melhor, 21h30.